Então, gente, eu vou estar mostrando para vocês hoje aqui como usar a estrutura for em C++. Então, eu vou abrir o programa aqui. Vou estar mostrando for, o while, do while e o switch e o if else são as estruturas que são usadas em todas as linguagens de programação. Vou abrir um arquivo em branco, vou declarar então meu cabeçalho, vou mandar incluir a biblioteca, include IO string, vou colocar um alias, o apelido dela, using name space std, ponto e vírgula. Como comentário aqui, ó, vou colocar biblioteca para usar o cout, que é a entrada de dado, e cin, saída de dado. Vou declarar minha biblioteca, minha função principal, que é o int main. Já aproveito para colocar o system pause aqui, ó, para poder pausar a tela, tá? System pause, ponto e vírgula. Então, para pausar a tela. Vou comentar aqui já, ó, a abertura da função principal, que é a função main. Fechamento da função principal. E vamos lá então. Seguinte, quero escrever um programa aqui usando a estrutura for, onde que eu quero que faça contagem de 0 até 50. Então vou declarar uma variável do tipo inteiro, então int do tipo inteiro, e vou chamar essa variável de cont, de contador. Vou chamar o for, então para eu usar o for, então antes mesmo de fazer ele aqui, ó, só mostrar, o for funciona da seguinte forma: você declara a palavra for, minúsculo, tá gente, for, você tem como primeiro parâmetro aqui, ó, a inicialização da variável. Você vai querer, você que decide com qual que vai ser a inicialização dessa variável, de que ponto. Então, se eu quero de 0 até 50, a inicialização da variável vai ser em 0. Se eu quero de 10 até 50, a inicialização da variável vai ser em 10. O segundo parâmetro aqui, ó, pode ver que tem um ponto e vírgula aqui, tem um ponto e vírgula aqui, só dar um espaço para ficar mais visível. Segundo parâmetro do for é o teste lógico. Então, por exemplo, minha variável vai inicializar em 0, porém ela vai parar em que ponto? Ela vai parar em 50, então enquanto ela for menor que 50, ele vai ficar nessa estrutura de repetição. Então, for é uma estrutura de repetição, ou chamado de looping também, onde ele vai ficar sendo rodado enquanto o nosso teste lógico for satisfatório. E o terceiro parâmetro é o incremento e decremento. Você quer que aumente de 1 em 1, de 2 em 2, que decremente comece em 50, vá até 0. Então, na prática foi mais fácil. Ó. Então, for, fecha parênteses, inicialização da variável. Variável minha é a variável cont. Vou inicializar ela com 0, ponto e vírgula. Vou falar que cont, enquanto o cont for menor igual 50. Para ficar mais visível, tá, gente? Para ficar mais visível, até vou dar uns espaços aqui, ó, para ficar mais parado, tá? Eu verifico. Inicialização da minha variável está sendo em 0, certo? 0, aí eu vejo que 0 é menor ou igual a 50, verdadeiro ou falso. Se ele estiver retornando um valor verdadeiro, significa que ele vai entrar na estrutura de repetição e vai executar o que eu quero. Se por acaso ele for retornar um valor falso, significa que ele não vai entrar na estrutura de repetição. Por exemplo, se sem querer eu coloco esse sinal de maior, eu pergunto, eu sei que a inicialização da minha variável, que é o primeiro parâmetro aqui, ó, primeiro parâmetro é a inicialização da variável. Eu pergunto, ó, a inicialização dele está sendo em 0. 0 é maior ou igual a 50, verdadeiro ou falso? 0 não é maior que 50, então deu falso. Então, não quer dizer que ele não vai entrar na estrutura de repetição. Então, por isso que eu tenho que colocar o menor aqui, ó. Depois eu abro a chave aqui, que é a abertura da estrutura for. E já aproveito aqui, ó, fecha a chave aqui, ó, fechamento da estrutura for.
E aqui dentro eu quero que seja impresso os números. Então, vamos lá. Ó. Antes mesmo de ser impresso os números, eu quero que seja 0, 1, 2, até 50. Para isso, no primeiro parâmetro foi a inicialização, o teste lógico vai ser, o ponto de parada vai ser o 50, e o incremento dele vai ser conte mais. Conte mais significa isso daqui, ó. Conte recebe ela própria, que é o conte, mais 1. Ou seja, conte está valendo quanto? A inicialização dela está sendo 0. 0 mais 1, 1. Quem vai guardar ela? Própria variável conte. Sabendo que ela vai valer 1 agora, ó, 1 mais 1, 2. Quem vai guardar ela vai ser o próprio conte. Então, ela passou a valer 2. 2 mais 1, 3. Aí sempre vai ficar voltando. Ó. 3 é menor ou igual a 50, verdadeiro. Então, quer dizer que vai executar. Depois vai 3 mais 1, 4. Quem vai guardar ela? O próprio variável conte. 4 é menor ou igual a 50, verdadeiro. Então, enquanto estiver retornando um valor verdadeiro para o meu teste lógico, ele vai ficar na estrutura for aqui, tá? E só reforçando a ideia, conte mais significa contador recebe ela própria mais 1, tá? Então, vou só apagar isso aqui, ó. Então, vou mandar imprimir na tela, ó, cout. Cout, eu vou colocar aqui, ó, conte, manda imprimir o conte. Como eu quero fazer uma quebra de linha, eu poderia colocar dessa forma aqui, ó, contra barra n, ponto e vírgula, ou simplesmente através da palavra endly, ponto e vírgula. Vou mandar compilar aqui, executar, compilar, rodar. Então, mando salvar, só vou salvar na minha pasta lá, onde que eu mantenho os exercícios, que C++, arquivo CPP. Então, vou colocar aqui, ó, estrutura for. Eu vou dar um clique em salvar. Está compilando, feito. E olha só para você ver, já rodou, ele rodou de 0 até 50. Mas eu não quero que seja de 0 até 50, quero que seja de 10 até 50. Então, a inicialização, eu quero que seja de 10 e vai até 50. Então, eu coloco um 10 aqui, ó. Vou lá no menu executar, compilar, rodar. E agora, só para a gente poder verificar, ó, ele está vindo de 10 até 50. Mas agora eu quero que seja de 50 até 0. Então eu ponho aqui, ó, inicialização. Quero que inicialize em 50. E eu quero que ele pare em 0. Mas só que olha só, 50 é menor ou igual a 0, verdadeiro ou falso? Vai dar falso. Então ele nem vai entrar na estrutura. Se eu mandar compilar, ó, executar, compilar. Olha lá para você ver, pressione qualquer tecla para entrar, porque ele não entrou na estrutura for. Então aqui vai ter que ser maior. Então, por exemplo, ó, 50, que é a inicialização dele, 50 é maior ou igual a 0, verdadeiro. Só que ao invés de ele ficar aumentando, ele vai diminuindo. Então, 50 menos 1, então, ó, 50, ele vale 50. 50 menos 1, 49. Vai fazer isso até quando for menor ou igual a 0. Se eu mandar executar, compilar, agora pode ver que ele está de 50 até 0. Ah, mas beleza. Ele está indo de 1 em 1, mas se eu quisesse fazer ele de 2 em 2, então eu não poderia usar dessa forma aqui, ó. Eu quero que ele seja 50, 48, 46 assim por diante. Ou seja, ao invés de ser de 1 em 1, de 2 em 2. Então eu coloco aqui, ó, conte. Então, o terceiro parâmetro, que seria o incremento e decremento, eu coloco conte, recebe, contador menos 2. Ou seja, para ele ir diminuindo de 2 em 2. 50 menos 2, 48. 48 menos 2, 46, assim por diante. Se eu mandar compilar aqui, ó, e executar, compilando, executou. E agora ele foi de 2 em 2. Ó. 50, 48, 46, 44 e assim por diante. Bom, só uma outra coisa importante, só para eu poder finalizar aqui, seria o seguinte, ó. Vou voltar aqui a inicialização em 0, vou mandar parar em 50 e vou pôr aqui, ó, menor ou igual. Só que aqui eu vou colocar conte mais. Se eu mandar aqui, ele vai imprimir de 0 a 50 de 1 em 1. Então, é executar, compilar, rodar. Olha lá, foi de 0 até 50. Mas se eu quisesse imprimir somente os números ímpares, eu teria que inicializar em 1 aqui, ó. 1, que é o primeiro número ímpar. Ao invés de ser de 1 em 1, vai ser conte, recebe, conte mais 2. E deixa aqui, ó, até ser menor ou igual a 50. Porque 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Aí ele vai estar imprimindo só os números ímpares.
Então, mando compilar e executar aqui, ó. Olha lá, ó. 1, 3, 5, 7. Se quisesse números pares, e os números pares, eu colocaria um 0 aqui, ó. Mando executar, compilar. Olha lá, ó. 0, 2, 4, 6 e o ponto de paragem está 150. Tudo bem, gente? Essa então foi a estrutura for. Aí eu vou estar mostrando outras estruturas para vocês. Tchau!